A paz, queridos, bom dia para todos, estamos dando início aí hoje realmente ao nosso discipulado, né? Na semana passada nós fizemos apenas um teste, mas estamos começando o discipulado da Igreja Restaurada. E quero parabenizar todos que estão sintonizados, né, e participando desse discipulado. É de grande valia, de grande importância para a igreja. A igreja cresce e nós alcançamos nossos objetivos. E nós estamos em fase ainda de adaptações a algumas situações. O Mateus já entrou aí, um abraço, Mateus, fica na paz. E para que a gente possa também atingir as outras igrejas restauradas. Igrejas como Itaboraí, né, Jardim Alcântara, a igreja de Pastor Silas, né, enfim, a gente consiga botar esse discipulado para todas as igrejas restauradas. Então, a pastora Elizabeth também já entrou também, a paz, pastora Elizabeth. E a gente vai alcançando nossos objetivos, ok? E quero agradecer a Deus por esse momento importante, estudar a palavra de Deus. O discipulado, a intenção é ele ficar no máximo 1 hora, talvez até menos, 50 minutos de discipulado. E a gente já, semana passada, tá? Simõezinho também entrou, tá? A paz. Todos que estão participando aí, louva a Deus pela participação. E como a gente já tinha passado para o pessoal, o discipulado é esse daqui, né? É este daqui o discipulado, né? Nós falamos sobre o que o que nós vamos passar aqui. Esse discipulado, mais uma vez, foi o Bispo Simões que montou. Foi um conjunto de estudos, né? E com esses estudos todos a gente montou esse trabalho. É um discipulado formado por 12 capítulos. 12 capítulos. E na semana passada, como nós fizemos um teste, e nós tínhamos poucas pessoas adicionadas, hoje nós temos muitas pessoas adicionadas no discipulado. Eu, mais uma vez, queria passar para vocês que nós não temos só esse discipulado, nós temos outros estudos também. E a primeira página do discipulado é Bem-vindo à Igreja Restaurada, sua nova família. Então, é essa a primeira página. Bem-vindo à Igreja Restaurada, sua nova família. Esse curso foi criado para seu crescimento cristão. Falamos sobre isso. E Mateus, no capítulo 28, versículo 18, ele diz que nós temos que fazer discípulos. Já falamos sobre isso também. Deus quer fazer de você um discípulo dele. E qual é a intenção? A intenção é que você, que é membro da igreja, além de ser membro da igreja, seja discípulo do Senhor Jesus. Que você possa divulgar, que você possa ser um instrumento. E muitas das vezes a gente não tem a palavra certa, ou o que falar para as pessoas, né? O Arthur também já chegou aí. A paz, Arthur. Luciene também está aí já. A paz, Luciene. Luciene fez um Facebook por causa do discipulado, está aí com a gente. Deus abençoe grandemente a Luciene, né? Enfim, então, o que acontece? Geralmente as pessoas elas vivem numa situação na família, ou no trabalho, ou em casa, né, que elas às vezes alguém pergunta alguma coisa, tem uma dificuldade para poder evangelizar, dificuldade para ensinar ou entender umas perguntas que as pessoas fazem, e com isso ela fica meio perdida, então fica uma dificuldade muito grande. Então esse é o objetivo do discipulado, fazer discípulo, você ser um discípulo. Então você que está participando aí, você vai sendo preparado para você poder
é alcançar pessoas, né? Então, o objetivo é esse, você alcançar pessoas. É você poder estar apto a usar esse material para não é ter todas as respostas, né? Você não vai ter todas as respostas, mas você vai poder aconselhar, dar a palavra certa, trazer alguém para a igreja, evangelizar. Você vai ter, nós teremos aqui, são vários temas. Você vai saber sobre salvação, sobre Deus, sobre Bíblia, sobre a igreja, o Espírito Santo, dízimos e ofertas, santificação, oração, fruto do Espírito, obras da carne, tentação e alcançando e envolvendo a pessoa. Você observa que o discipulado, ele atinge, ele mexe com várias áreas. Então, por exemplo, o capítulo 1 é a salvação. Então você vai saber o que é a salvação, como a pessoa vai conseguir a salvação, como ela vai atingir a salvação e como ela é salva, né? O que significa ser salvo, né? O que é a salvação, a necessidade da salvação, porque as pessoas necessitam da salvação, os aspectos da salvação. Então, tudo envolvendo a salvação. Não é interessante saber disso? É importante você saber disso, né? Quando fala sobre Deus, você vai estudar sobre Deus. Quem é Deus? Muitas pessoas, quem é esse Deus que a gente serve? A gente serve um Deus que a gente não conhece. Imagina você ir no shopping que você não conhece, ou num lugar que você não conhece, ou ter um chefe que você não conhece, ou comer um produto que você não conhece. Então você, quem é esse Deus? Esse Deus que muitas pessoas não conhecem, dizem que serve a Deus, mas não conhecem esse Deus. Então é algo que também nós vamos falar. A existência de Deus. Alguns acham que não existe, outros existem. Nós vamos falar sobre a existência dele, né? Ou seja, Deus existe. Então, como ele existe? Prova que ele existe, né? Então, a gente vai provar, vai mostrar a existência desse Deus que a gente serve. Então, nós vamos falar também no discipulado. E a natureza de Deus, da onde veio Deus? Deus é natural, da onde que ele é natural, né? Então, às vezes a gente tem dificuldade de entender, compreender essa natureza dele. E quando nós estamos querendo saber da natureza de Deus, automaticamente nós sabemos que queremos saber os atributos dele. Quais são as atribuições de Deus? Atributo é atribuições de Deus. Quais são as atribuições? Quais os poderes que ele tem? Então a gente vai ver o nosso Deus, quais os atributos que ele possui. Isso estudando quem é Deus, né? A onipresença, a onisciência, a onipotência, a unidade, a infinidade, né? E detalhe, a santidade, a justiça, que são os atributos morais, e a imutabilidade, ou seja, são o que nós vamos saber do nosso Deus. Vamos também, nesse discipulado, falar sobre a Bíblia. Então, vamos lá, a Bíblia. Você vai estudar sobre a Bíblia. A Bíblia é o quê? Ela é uma palavra inspirada por Deus. Então, nós vamos estudar, falar sobre isso. Esse discipulado vai ser feito durante um período, né? Então, a gente vai fazer uma sequência. Então, a Bíblia é uma palavra inspirada por Deus. Então, muitas vezes é chamado de Bíblia. Por que você cagar uma Bíblia? Por que tem uma Bíblia? Porque através da Bíblia a gente tem inspiração de Deus. E pela Bíblia, Deus nos fala, né? Então você usa a Bíblia e muitas vezes você abre ela e Deus vai falar com você. Nós vamos estudar sobre a Bíblia também, né? E a Bíblia, ela é um grande plano de Deus. Está na Bíblia. É a mesma coisa de alguém fazer um plano, escrever e registrar esse plano. Então, esse plano está registrado na Bíblia. Pela palavra de Deus vem a fé. Então, você vai ter a palavra de Deus, vai conhecer a palavra de Deus, e nessa palavra de Deus,
o que você conhecer, você vai possuir a fé. E sobre outra situação que nós vamos estudar é igreja. Muito bem, você faz parte de uma igreja, nós fazemos parte de uma igreja. E como nós fazemos parte de uma igreja, a igreja ela tem um fundamento, né? Ela está fundada em quê? Né? Uma empresa está fundada em quê? Ela é uma empresa de agronegócio, uma empresa de comércio, uma empresa de alimentação, né? Então, qual o fundamento que a gente tem da igreja? Né? E o que é uma igreja? Então, a gente vai explicar o que é uma igreja. A igreja que você faz parte, que nós fazemos parte. A igreja, na verdade, não é o templo são as paredes, a igreja somos nós. Então, vamos lá. Então, o que a igreja ela é? Ela é um edifício, ela é uma lavoura, uma noiva, esposa, é um corpo, e você faz parte da igreja. Se você faz parte da igreja, qual a missão da igreja? A igreja tem uma missão. Que missão a igreja faz? Aí você fala, poxa, bispo, é tanta coisa, tanta pergunta, tanta... A paz aí para a Thelma, que entrou também, né? A paz para a Patrícia, que entrou também. Deus abençoe todos que estão aí direto aí participando também. As pessoas estão chegando, estão participando, isso é muito importante. E então a gente tem que ver qual é a missão da igreja. Então a gente tem uma igreja só para se reunir, enfim. Então nós vamos falar sobre isso. A igreja que nós temos é para quê? É só para ir todo mundo lá, sentar, cantar, assistir uma mensagem, acabou? Não. Não, ali é um momento, por incrível que pareça, é o momento mais fácil, né? É o momento de celebrar, cultuar. Mas o que nós fazemos pelo reino, pela obra? Ali você ouve uma palavra, você se prepara, você alcança alguém, você vai ao encontro de alguém. Então a igreja ela tem uma missão, ela tem uma relação a si mesma e uma relação com o mundo, né? A igreja está relacionada com o mundo. E a gente vai falar sobre a igreja nesse sentido. Outra coisa que nós vamos estudar é o Espírito Santo. O Espírito Santo está na igreja, né? A gente aceita Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo que você tem, que eu tenho, que nós temos, então vamos falar sobre esse Espírito Santo. A importância, né, de entender esse Espírito Santo que está dentro de você. Então, o Espírito Santo ele está em você, né? Ele habita em você. Se ele habita em você, está dentro de você, você tem que saber sobre ele. É a pessoa do Espírito Santo. Quem é essa pessoa? Né? A deidade do Espírito Santo. Né? Então, atributos dele também, o que ele representa para mim, para você. E é uma coisa muito importante, porque você tem assim, uma coisa dentro de você que é o Espírito Santo e você não conhece, né? Não sabe dele. Não é meio estranho isso, né? Você tipo assim, é igual você ter um filho que não conhece, uma esposa, um esposo que não conhece, ou você está numa empresa que você não conhece. Você tem alguma coisa dentro de você, tem gente que não conhece a sua própria casa, às vezes, né? Ou às vezes, não vou falar nem de cachorro, né? Que a pessoa tem um cachorro, tem gente que não gosta muito de cachorro, tudo bem. Mas às vezes as pessoas não conhecem nem muito que mora, ou não conhece muito, não conhece muito seu filho, sua filha, ou seu pai, sua mãe, teu irmão, tua irmã, tua esposa, teu esposo. É a mesma coisa que acontece com o Espírito Santo para os crentes. Os crentes têm o Espírito Santo dentro de si, né? Mas não conhece esse Espírito Santo, não tem uma relação com esse Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo está em você, mas não está. Por que está e não está? É porque ele está em você, mas você não o sente ou não se relaciona, ele fica ali
meio parado, querendo agir, querendo trabalhar mais. E o Espírito Santo está querendo ter um relacionamento melhor com você, comigo, com você. Você tem que ouvir mais a voz do Espírito Santo. Você tem que dar crédito mais ao Espírito Santo que está dentro de você. Então esse é o fato que nós vamos estudar também aqui sobre o Espírito Santo, né? Aí vem os símbolos do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele tem símbolos, né? A gente vê alguns símbolos dele, a gente observa que, podemos falar aqui vários detalhes sobre o Espírito Santo, né? Mas vamos falar um importante aqui que a gente viu. Naquela arca lá de Noé, aquela pomba que aparece lá, claro que ela não o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não dominava sobre a terra, mas era representando o Espírito Santo. Você vê no Novo Testamento várias simbologias do Espírito Santo. Você fala que ele desce ali quando Jesus sobe no capítulo 1 de Atos, aí você vê que no capítulo 2 ele desce. Então, no capítulo 1 Jesus sobe e no capítulo 2 o Espírito Santo desce. Aí as pessoas falam assim, eu tenho o Espírito Santo. Ela tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Você tem? Legal, você tem o Espírito Santo. Muito bem. Show de bola, você tem o Espírito Santo. Legal. E como é que é teu Espírito Santo? Como é que ele é? Você tem ele? Tem. Como é que o Espírito Santo é? Então esse é o problema das pessoas, né? Aí eu tenho um carro. Tá, e qual é a capacidade do teu carro, né? O que teu carro faz? Qual a velocidade? Qual o ano do teu carro? Quanta cilindrada tem o teu carro? Quanto ele anda com combustível? Enfim, como é que é esse o teu carro? Né? É o que acontece hoje com as pessoas. Tem uma coisa, mas não conhece, não tem intimidade. E não sabe lidar, né, com aquilo que possui. Ou às vezes tem um celular, não sabe o que o celular faz, tem enfim. Então a gente, na verdade, vai estudar também sobre o Espírito Santo na história. Então a gente, quando ele foi criado, no Velho Testamento, no Novo Testamento e atualmente hoje. Existem pessoas que, infelizmente, acham que o Espírito Santo só apareceu no Novo Testamento. Mas o Espírito Santo, ele aparece lá no Velho Testamento, né? Ele não tinha o domínio. O domínio do Velho Testamento é de Jeová, Javé, que é Deus. Então, é ele que domina o Velho Testamento, né? Então, aí vem os evangelhos e Atos, que quem domina é Cristo. Cristo está aqui na terra, ele que tem o domínio sobre todas as coisas, está tudo na mão do Senhor Jesus, né? E depois, em Atos 2, aí vem o domínio do Espírito Santo. Mas os três trabalham de maneira única, né? Próximo, interagido entre os três. Ou seja, eles são um só. E muitas pessoas têm que ver quando o Espírito Santo na sua criação, no Velho Testamento, no Novo Testamento, e a obra do Espírito Santo. Ok, aí a gente vai entrar num outro assunto, que é dízimos e ofertas. É um assunto que é importante também saber. Por quê? Porque a obra de Deus, ela precisa ser financiada. Quem é que vai financiar a obra de Deus? Né? É o cara da esquina? É o governo? Né? Quem vai financiar a obra de Deus? Quem vai pagar a conta? Né? É o ímpio? Quem é que vai fazer ela prosperar? Quem vai dar uma estrutura financeira para o ministério? Para que tudo funcione, para que os templos sejam abertos, né? Para que a gente tenha material, a luz, a água, o equipamento. As coisas, quanto maior for a igreja, mais caro são a estrutura. Quanto maior for a igreja, mais caro é o equipamento, instrução, tudo isso. Como é que isso funciona? Como é que quem banca tudo isso? E a gente vê que o próprio Jesus tinha um tesoureiro, né? Alguém vai falar assim, dízimo é do Velho Testamento, tal, mas por que Jesus tinha um tesoureiro? Né? Por que ele tinha um tesoureiro? Mas Jesus tinha um tesoureiro que andava com ele, que tinha pessoas que ajudavam, pessoas que colaboravam, que ajudavam Jesus. Você vê que Jesus não tinha contra-cheque, tudo bem, naquela época não tinha contra-cheque, Jesus não tinha um emprego, tinha um salário, mas ele comia, dormia, vivia, né? Ele tinha lá. Então, mas como é que você vai ter a obra?
Na verdade, a gente, né, tem os líderes, homens de Deus, que têm suas profissões, então ele tem sua vida normal, mas a obra precisa ser sustentada, ela precisa crescer. Alguém chega a dizer assim, mas a gente tem uma obra da igreja, a gente sustenta com tanto, é o suficiente. O reino de Deus não é suficiente. Nós temos que aumentar, alcançar, evangelizar. Aí quando a igreja está tendo uma sobra de dinheiro muito grande, então vamos botar para missões, vamos mandar para missões, mandar ajudar uma obra social, ajudar alguém que está com a conta atrasada, alguém que está em crise, e é isso que a igreja faz. Então a gente vai ter estudo sobre a introdução, que é o dízimos. O que é dízimo? O dízimo é dar ou pagar. Eu vou dar meu dízimo, vou pagar meu dízimo. Então a gente vai tirar essa dúvida aqui também. A quem pagamos o dízimo? Como deve ser o dízimo? Como é que ele funciona? Como é que ele é? O dízimo no Velho Testamento, o dízimo antes da lei, o dízimo na lei e o dízimo no Novo Testamento. Então nós vamos falar sobre isso, né? E vamos falar sobre ofertas também, né? Qual o objetivo da oferta? E nós vamos falar sobre a administração dos dízimos e das ofertas. Como a gente administra esses dízimos e as ofertas. Então essa é a ideia para você entender que a igreja ela é um conjunto, ela funciona por inteiro. Então quando você vê um departamento da igreja não funcionando, por exemplo, você vê uma sala das crianças não funcionar, a igreja está com problema. Quando você vê um departamento de evangelismo não funcionar, a igreja está com problema. Quando você vê um departamento de visita, a igreja está com problema. Porque a igreja tem departamentos que estão em falha, não estão funcionando. E como é que é isso? É igual um país de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Então a gente fica lá meio quebrado. A gente só funciona com culto. Né? É uma igreja que só faz os cultos. Como é que é uma igreja que só faz culto? É meio estranho isso, né? Eu só vou para o culto. E ela acha que está fazendo muito, né? Porque ela vai para o culto. Ela está fazendo o mínimo. Né? Esse é o mínimo, ir para o culto. Porque ir para o culto é uma coisa aberta. Qualquer um vai para o culto. Abre ali 7h30, o ímpio entra para o culto, assiste o culto. Mas ele não tem compromisso. Ele não é batizado, ele não toma ceia, ele não faz parte do departamento, ele não faz parte de nada. Então ele é igual. Vamos supor, um ímpio chega na igreja no domingo à noite. Ele vai entrar, vai assistir o culto, aí vai acabar com... Qual a diferença que ele vai ter? A única diferença que esse ímpio tem é que ele não é salvo, que ele não serve. Mas ele foi para o culto, o outro para o culto. Então, agora o que você produz? Enfim. Então na verdade, a igreja tem departamento, tem muitos departamentos. Em que departamento você está envolvido? Né? Então, em que área você está desenvolvendo? Então, a igreja ela tem que atingir isso daí. Ela tem que alcançar essa situação. Santificação. É um outro capítulo que nós vamos estudar, a santificação. E a santificação é um capítulo que vai falar o que é santificação. A santificação, na verdade, é quando você tem um posicionamento de você é cristão, você começa a se libertar de coisas que não são de Deus. Não é só vícios, não, às vezes palavras, comportamentos, atitudes, pensamentos. Então você começa a se libertar das coisas que não são de Deus, você começa a se santificar. Então essa santificação, ela funciona de uma maneira que você vai se consagrando a Deus. E a gente vai ver na santificação, a santificação como um processo. Tem pessoas que querem ser santo de um dia para o outro, né? Então isso é um processo que vai acontecendo. Cada dia você vai crescendo, cada dia você vai se santificando. Se é santo, santifique-se mais. Então, mesmo porque alguém que aceita Jesus, ela pode ser talvez mais santa do que muitos estão na igreja. Mas por que isso? Porque ela não conhece ainda a verdade, né? Então, como ela não conhece a verdade, ela ainda não erra muito. Mas tem crente que está na igreja há muito tempo e eles erram por eles não praticar, né?
o que eles conhecem, o que eles sabem da verdade. Então é importante entender que essa santificação é um processo. A santificação é uma obra divina que consta na colaboração humana. Não há santificação sem Jesus. Você quer se santificar e não tem como santificar sem Jesus, né? Operada pelo Espírito Santo, né? A santificação, quem opera, quem age da santificação é o Espírito Santo. A palavra, a nossa vontade é importante, claro, mas o que é mais importante? Fazer tudo para a glória de Deus, a edificação do próximo. Então, quando você vai buscar a santificação, você vai alcançar e você vai atingir muitas pessoas. As pessoas vão ver em você, e quanto mais você santificar, Deus começa a derramar dons, te capacitar, te preparar. É como se Deus tivesse muitas coisas para fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, e Ele quer liberar, Ele quer passar. Seria mais ou menos como se você tivesse uma conta no banco, ou você tivesse uma conta bancária, um contra-cheque, coisa desse tipo, e você vai ser aquela pessoa certinha, direitinha, aumentando o banco começa a liberar para você cheque, limites, financiamentos, começa a liberar muitas coisas para você, porque você tem créditos para isso. Então a santificação é mais ou menos isso. Quanto mais você se santificar, mais bênçãos de Deus você está recebendo, mais coisas de Deus você está recebendo. Ou seja, você vai, cada vez que você for santificando, Deus começa a liberar, assim como Ele libera o crédito, assim como Ele libera o crédito, o cheque, o banco vai liberando tudo, assim também acontece com a santificação. Quanto mais santo você for, mais dons, talentos Deus vai te usar, Deus vai te preparar, né? Porque você vai lá se santificando. Seria mais ou menos como uma confiança que Deus tem na pessoa. Isso acontece de que maneira? Quando eu confio em alguém, eu libero algumas coisas para essa pessoa. Quando eu tenho muita confiança para alguém, eu libero um documento, chave, uma senha, eu libero intimidade, relacionamento, e eu vou deixando aquela pessoa me conhecer melhor, porque gera uma confiança naquela pessoa, então eu vou liberando, né, para aquela pessoa portas abertas para ela me conhecer melhor. Então a santificação é isso. Quanto mais você santificar, mais Deus começa a liberar para você dons, talentos, né? Deus começa a liberar para você unção, os dons do Espírito Santo. Aí você começa a ter acesso a coisas que ninguém tem. Você começa a ter conhecimento, coisas que os outros não têm. Por isso que alguns cristãos têm algumas revelações, têm alguns conhecimentos, têm alguns acessos. Elas têm isso daí porque, na verdade, elas se santificaram. Então Deus vai liberando, lá do céu, vai liberando para aquela pessoa. Hoje vou dar acesso para ele isso, agora ele vai ter acesso a isso, agora vai ter acesso. Há um ponto que quando você se santifica, aí você tem muitos dons, muitos talentos, muitas coisas que você começa a ter da parte de Deus, porque Ele vê em você uma pessoa com o coração aberto para se santificar e conhecê-lo melhor. Então a santificação, ela tem esse objetivo, ok? Quanto mais santificar, mais revelações, mais conhecimento Deus vai fazer na sua vida. Oração. Vamos falar sobre oração. Oração é muito importante. Falando de oração, a gente vai bater naquela tecla da igreja. Igreja, as pessoas entendem que
que ela faz parte de uma igreja. Você pode fazer parte de uma igreja, mas você está envolvido com a igreja, assim, você está trabalhando na igreja, não aquela pessoa que faz parte de uma família, mas não gosta de almoçar em casa, não gosta de estar na família, a família lá, ele cá, né? Então a gente observa que a oração é um dos ministérios da igreja. Uma igreja que não ora, que não tem um momento de oração, nós não precisamos, né, ali ter 2 horas de oração no culto, mas tem que ter momento lá que nós temos que orar. Orar pelo líder da igreja, orar pelo ministério da igreja, orar pelo crescimento da igreja, orar pelos enfermos, pelas pessoas. Aí os pedidos vão chegando no grupo de oração específico e as pessoas vão estar orando para aqueles pedidos. Aí eu pergunto, e aí? Como é que está o nosso ministério? Quem faz parte do ministério? Quem quer? Eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero. Aí ele lembra daquela situação da santificação, recebe os dons, né? Então é uma coisa agarrada à outra. Porque quando você vai santificando, você começa a ter vontade de você querer fazer todas essas coisas. Então a oração é fundamental, né? O que é oração? Oração é um diálogo, uma conversa com Deus. Então você consegue viver uma vida sem se dialogar com teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe, tua esposa? Você não consegue. Tem como você entrar na sua casa, você não conversar com teu marido, com as pessoas que moram lá, sua família. A igreja é uma família. Então a gente precisa que tenhamos um diálogo. Como é que você serve um Deus que você não fala com ele? Como é que você serve um Deus que você não tem um relacionamento com Deus? É você falar com Deus, né? Aí você fala, bispo, se eu orar no trabalho, ficamos mais de louco, mas nós somos loucos mesmo, não tem jeito, você é maluco mesmo, nós somos malucos, às vezes nos consideramos como maluco, como doido mesmo. Então, aqui fala sobre a oração. Há uma necessidade de você se comunicar. Por que você está falando comigo agora aqui? Está se comunicando, está no Facebook, né? Ao vivo, na live. Mas por que você está? Porque você está se comunicando, está conhecendo. Então, a verdade é que há uma necessidade das pessoas se comunicarem. Então, essa necessidade das pessoas se comunicarem, a oração, você vê que ela tem o verbo, né? E na oração, a gente sabe que o verbo é Deus. A oração, né, tem as ações. Quando a professora de português fala assim, faz uma oração. O que está nessa oração? Ali tem um sujeito, tem o verbo, né, e tem o adjetivo, né, tem a concordância verbal, uma frase de oração. Então, na oração tem tudo isso. Tem o verbo que é Deus, que você vai falar com ele, você vai se relacionar com ele, você vai ter Então, isso nós vamos estudar sobre isso. Orar é um dever, né? Orar é uma ordem bíblica que o Senhor nos manda orar e orar. Orar deve ser uma prática constante. Então eu oro hoje, eu oro daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 3 meses. Como é que é essa oração? Então, orar é uma prática que você tem que ter, que eu tenho que ter constantemente. Nós vamos falar sobre oração. E orar é fortalecimento. Então, como é que você fortalece um relacionamento com alguém? Quando você se comunica com essa pessoa, quando você conversa com essa pessoa, então você, na verdade, fortalece esse relacionamento, né? Abraço a paz para a Sara aí, que entrou também, né? Não é Sara, minha irmã, não. Sara, a namorada de Simõezinho, tá? Entrou também aí participar com a gente. Então, na verdade, a oração é um fortalecimento. Deixar de orar é pecado? Então, tem gente que peca porque não está orando, ok? Deus responde as orações, Deus responde toda a oração. Eu tenho um CD de mensagem que fala quando Deus não responde oração. Condições para respostas às orações.
Então você quer uma resposta de oração. Vamos ver quais são as condições. Eu estou precisando daí passar no vestibular, estou pensando aí em comprar um carro, uma casa, cura, milagre. Eu estou precisando de que Deus me responda à oração. Então, quais são os ingredientes para que Deus responda às suas orações? Vamos lá. A primeira coisa é fé, né? A gente vai falar sobre isso. Pedir em nome do Senhor Jesus, né? A vontade de Deus, a ausência de motivos egoístas, né? Um coração puro, humildade, persistência e objetividade. Então, são os princípios que a gente vai aí alcançando a oração. Ok? Agora nós vamos falar sobre a oração, como orar, a recompensa da oração. Você orou, tem uma recompensa, existe uma recompensa. Então você está orando, então existe, né, uma recompensa por isso. Então tudo que você faz, você tem uma recompensa. Por exemplo, estou fazendo um trabalho aqui de discipulado, eu vou ter uma recompensa por isso. Né? Minha parte estou fazendo. Algumas pessoas diziam que não tinha condição de ser discipulada porque não tinha condição de estar na igreja de manhã, mas eu estou fazendo meu papel aqui, né? Então elas não terão mais desculpas para isso. Aquelas que têm Facebook, têm internet, elas têm acesso, então elas não terão mais desculpa para isso, porque elas poderiam ser discipuladas e não estão. E o discipulado aqui em casa, à vontade, 45 minutos, no máximo 50 minutos de discipulado. Então, existe recompensa para quem orar. Os aspectos da oração. Oração é a súplica, intercessão, ação de graça, louvor, né? Enfim. O outro assunto que nós vamos falar, que é sobre fruto do Espírito. Fruto do Espírito. E nós vamos falar sobre fruto do Espírito? Sobre o fruto do Espírito, nós vamos falar aqui quais são os nomes sobre fruto do Espírito. Quais são os significados de fruto do Espírito. Né? Então, nós temos o nome realmente que diz fruto do Espírito, outro fruto de luz e o outro novo homem. Aquela pessoa mudou, ela bebia, fumava, cheirava, era traficante, era bandido, matava, era estrupador. Novo homem. Novo homem. Fruto do Espírito. Né? Aquela pessoa, ela passa algo diferente, ensina fruto de luz. Então, ela tem fruto de luz. Então, realmente, ela teve uma mudança. Então, são os frutos do Espírito. Tá? E quais são as situações que acontecem com as pessoas quando têm o fruto do Espírito? Né? O que ela tem como fruto do Espírito? Vamos lá. Ela tem amor. Quem tem amor tem o fruto do Espírito. Ela tem alegria, ela tem paz, ela tem longanimidade, bondade, são os frutos do Espírito. Benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, justiça, verdade, ternos afetos de misericórdia, humildade e perdão. Você vê que esses são os frutos do Espírito. Então as pessoas possuem esses frutos do Espírito. Como é que eles existem? Como eles atuam? Nós vamos falar sobre isso também. E quais são os resultados de quem tem o fruto do Espírito? Qual o resultado? Vou ter o fruto do Espírito para quê? Qual o objetivo desse fruto do Espírito? Quais são os resultados? O resultado é que você vai ter uma vida feliz. Você quer ter uma vida feliz? Deseja ter uma vida feliz? Então, esse o resultado do fruto do Espírito. Você terá uma vida feliz, uma vida vitoriosa. Né? Então, o fruto do Espírito é ter uma vida vitoriosa. Né? Você ter liberdade. Tem pessoas que estão presas ao quê? Presas às drogas, bebida, presa à corrupção, né? À prostituição, a vícios. Elas estão presas a coisas que não deixam elas desenvolver ou crescer. E, na verdade, quando você tem o fruto do Espírito, você se torna uma liberdade. E o fruto do Espírito é a vida. Você tem uma vida abençoada, uma vida diferenciada. Ok? Como produzir um fruto do Espírito? Nós vamos falar sobre isso também. Produzir fruto do Espírito. Então, eu tenho que produzir esse fruto do Espírito.
Como é que eu produzo o fruto do Espírito? Né? Ande no Espírito. Quando você começa a andar, eu ando no Espírito, né? Mortificar os feitos do corpo. Você tem que matar os feitos do seu corpo, porque você está dando lugar ao Espírito, então a parte carnal, material, sai e você dá os efeitos. Compreender a vontade do Senhor. Então você começa a compreender o que o Senhor quer falar com você, o que Ele quer agir na sua vida. Enchendo-se do Espírito. Então você tem que se encher do Espírito, né? Se alimentar, buscar o Espírito Santo. É claro que nós não estamos no céu, não estamos na terra, nós nos alimentamos de algumas coisas, normal, né, daqui da terra, diversão, passeios, faz parte, natural, família, tudo isso faz parte. Mas nós temos que nos encher aqui do Espírito, né? Então, temos que encher do Espírito, habitando em nós a palavra de Cristo. Então, como produzir o fruto do Espírito? Habita em você a palavra de Cristo. Dentro de você habita a palavra de Cristo. Você tem uma palavra de Cristo para dar para as pessoas, ou para alcançar as pessoas, né? Enfim, às vezes tem gente que já chegou para mim, não me interpretem mal, fala assim: bispo, eu não sei o que falar para fulano, eu não sei o que falar para ciclano. Aí, coisa como se eu soubesse também. Eu não conheço fulano, não conheço ciclano, mas aí eu vou lá conversar com a pessoa, aí eu falo uma palavra para a pessoa que a pessoa está precisando. Isso é o quê? Isso é um fruto do Espírito. Deus te capacita para você falar. Você não fala de você mesma, nem de mim mesmo. Nós falamos pelo Espírito, não é verdade? Então, pelo Espírito, nós alcançamos essas pessoas. Ok? Vamos falar agora, não vou falar agora, não, vamos falar, quando estudarmos, sobre obras da carne. Capítulo 10, obra da carne. Nomes das obras da carne. Esse é um outro assunto, que é obras da carne, que nós vamos falar. Vamos lá. Obras da carne. Nomes: paixões da carne, consciência da carne, obras infrutíferas das trevas, natureza terrena, velho homem e obras da carne. Isso são obras da carne. Por isso que às vezes a gente vê um crente ou um membro, alguém tendo um comportamento que a gente fala assim: isso é obra da carne, mesmo estando na igreja. Paixões da carne, vive paixões da carne. Concupiscência da carne, obras infrutíferas das trevas. Ou seja, a pessoa que ela não tem frutos, são infrutíferas das trevas. E tem uma natureza terrena. Então isso acontece muito com algumas pessoas, que elas perderam aquela natureza de Cristo. Então elas têm essas obras da carne, né? E o velho homem: olha o caso, se você fizer isso comigo, eu vou ressuscitar aqui o velho homem, eu vou te dar um soco, eu vou te agredir, enfim. Então ele ressuscita ali o velho homem, né? Então isso daí é obras da carne. Ele traz o velho homem. Então a gente observa que a gente começa a entender quando uma pessoa ali, ela está fora do Espírito, ela não tem, naquele momento o Espírito de Deus não está na vida dela, porque ela tem essas atitudes, né, que eu estou falando, que é paixões da carne, concupiscência, obras infrutíferas, natureza terrena, e o velho homem, traz o velho homem de volta, obra da carne. Existe uma lista, né, de obras da carne, eu vou falar só apenas algumas aqui para você. Vamos lá. Da natureza moral, da moralidade da pessoa, que causa moral à pessoa. Prostituição, obras da carne, impureza, lascívia, ciúme e impudícia. Ou seja, aquilo que é impuro, né, sujo, né? Então, agora, isso daí é da parte da natureza moral, da sua moralidade. Agora nós vamos falar sobre uma lista de obras da carne, de relacionamento. Então, são obras carnais de relacionamento com pessoas. Se relaciona. Quais são? Inimizades, né? Porfias, discórdias, dissensões, facções, inveja e chocarices. Ou seja, na verdade, são coisas que você começa a ter com alguém que ninguém entende. Por exemplo, eu tenho inimizade com aquele irmão,
Como é que pode ter uma inimizade com alguém que come pão e toma ceia com você? É meio complicado isso, né? Ou ela, ou ele, ou ela está certo, quem está certo? Aí vai entrar o bispo para julgar. E quem sou eu para julgar? Então, é meio complicado isso. E aí? Então, você tem uma obra da carne ali, né? Você cria essa inimizade. Porfias, né? Há uma discórdia, a dividir, a repartir, facções, invejas, tudo isso. Você tem inveja daquele ministério, inveja de fulano, inveja de... Vamos dividir, não concordo, vamos separar, tudo isso está na lista de relacionamento. Agora, conhecer uma obra da carne na lista de comportamento. Então, qual é o comportamento da pessoa, aquele tipo de comportamento que ela tem. Então, a gente observa aqui quais são os comportamentos que provoca na pessoa a obra da carne. Vai falar sobre ira, a pessoa que vive sempre irado, com ódio, aquela cara feia, já olha aquela pessoa com aquela cara feia. Bebedice, aquela pessoa que não consegue ficar sem beber, sem uma bebida alcoólica, ela precisa da bebida alcoólica, ela não consegue ficar muito tempo sem aquela bebida, né? A glutonaria, aquela pessoa que ela come demasiadamente, quer comer o tempo todo, né? E quer alimentar, quer comer, não está com fome, já com mais que prazer de ficar. Né? A conversação torpe. Então ela tem uma conversação que é torpe, então a conversação dela ela é complicada, não desviar aquele tipo de relacionamento. Então a mentira e a maledicência. Então são, na verdade, aí as obras da carne. E também em relacionamento nós estamos falando sobre a obra da carne, nessa lista, a gente fala sobre também atitude. Obra da carne, idolatria, avareza, feitiçaria e maldade. Todos obras da carne. Né? O capítulo 11, que a gente vai estudar, sobre tentação. Então, nós estamos agora, vamos falar sobre o assunto do capítulo 11, que nós vamos passar. Esse capítulo 11 do discipulado, ele fala sempre, tentação não procede de Deus, mas da cobiça do homem. Então, Deus não é Deus para tentar ninguém. Deus vai fazer pegadinha para você? Eu vou fazer pegadinha. É complicado, né? Então, eu vou fazer uma pegadinha com um membro da igreja, ou fazer uma pegadinha. Então, Deus vai fazer uma pegadinha com cristão? Não existe pegadinha para cristão. Deus não vai fazer pegadinha para cristão. Então, Deus não tenta o homem. No versículo, nesse capítulo que nós vamos falar sobre tentação, podemos resistir a Satanás quando nos tentar? Todos nós somos passivos de sermos tentados. Quem sofre uma tentação? É um mentiroso. Você não está no céu? Eu não sofro tentação. Me desculpe, irmão, eu estou hipócrita. Todo mundo é tentado em alguma coisa. Porque nós estamos na carne, nós estamos no espírito. Então, nós somos... não sou tentado em nada. Não tem nada que me atenta. Não, com certeza tem, querido. Você acha que não tem ou pensa que não tem. Mas existem tentações para todos nós. Né? Porque nós estamos na carne, somos homens, somos seres humanos. Mas, bispo, como é que você prova isso? Tá bom, vou te provar de uma maneira tão simples, para você entender logo, matar a charada. Deus olhou dos céus e da terra, não viu um justo sequer. E aí? Será que não tinha aqueles homens todo o Velho Testamento, profetas de Deus lá crescendo? Não tinha? E aí? Fala aí para mim agora. Como você não é tentado? Então, para de hipocrisia, né? Essas coisas é complicado de ouvir isso das pessoas. Então, todo mundo é tentado. Eu não sou tentado, eu sou santo, sou ungido, sou capacitado. Bom, não, brincadeira, né? A gente, não é ignorante espiritualmente, sabe que todo mundo tem sua tentaçãozinha ali. Né? Eu sou tentado, todo mundo é tentado, qualquer pessoa é tentada, em alguma coisa você é tentado. Então, quando você tem que entender que a tentação vem para todo mundo. Quer mais? Quer mais? Saber mais?
Jesus, quando estava no Getsemane lá, ele foi tentado, né, a negar, né? Mas ele falou assim, Pai, seja feita a vontade, não a minha, no céu. Porque a vontade dele talvez não era essa, mas ele falou, né? Ele foi tentado por Satanás, porque estava com fome. E aí você, na cara de pau, dizer para mim que você é santo demais, tem unção, tem poder, não tem tentação. Amado, esses que falam isso é que tem mais tentações ainda. Me desculpa falar essa verdade aí, tá? Mas eu tenho que falar para vocês essa verdade aí. Então, tentação tem para todo mundo, inclusive para mim, para todo mundo tem. Como podemos resistir a Satanás quando nos tentar? Por que Deus permite que sejamos tentados? Pô, por que Deus permite? Deus podia não permitir, né? Mas por quê? A tentação tem limite? Ela tem um limite, né? Mas vamos falar sobre isso. O que fazer quando você cai em tentação? Ah, você caiu na tentação. O que você vai fazer? Né? Ah, caí na tentação. Fui, tentei, caí. Né? Isso não é o fim. Não é o fim. Mas o que fazer quando cair nessa tentação? Nós vamos falar sobre isso. E para encerrar, nós estamos encerrando, nós vamos falar sobre alcançando e envolvendo a pessoa. A partir do capítulo 12, o tema é alcançando e envolvendo a pessoa. É o último capítulo. São 12 capítulos, porque discipulado são 12. Então, é alcançando e envolvendo uma pessoa. Vamos lá. Por que evangelizar? Você vai evangelizar, você já está preparado, você passou por 11 capítulos, já venceu os 11 capítulos ali, estudou os 11 capítulos que nós estudamos, né? São capítulos que é sobre salvação, né? Capítulos que falam sobre Deus, sobre Bíblia, sobre igreja, sobre Espírito Santo, dízimos e ofertas, santificação, oração, fruto do Espírito, obras da carne, e agora tentação, e o último capítulo que a gente vai falar sobre alcançando e envolvendo a pessoa. A gente fala, por que evangelizar? Por que evangelizar? Tá bom, você tem uma empresa, por que essa empresa tem que crescer? Ah, você tem uma família, por que a tua família tem que crescer? Você tem seus sonhos, por que tem que crescer? Então, por que evangelizar? Por que existe evangelho? Para a obra crescer, para ganhar almas, para o reino crescer, a gente vai falar sobre isso. Porque ser um ato de amor, porque você é o mensageiro de Deus, porque o mundo está perdido. Como evangelizar? Eu não sei evangelizar, a gente vai falar. A quem eu vou evangelizar? A primeira pessoa que você vai evangelizar é a sua família. A pessoa que quer ganhar o cara que está lá no presídio. Ah, eu vou ganhar fulano que está lá no Japão, vou ganhar fulano que está na África, eu vou ganhar fulano que Deus está me tocando para ganhar que está lá no México, eu vou lá para o México, você não consegue ganhar teu vizinho, consegue ganhar teu parente. Para brincadeira, irmão. Faz o teste, faz o estágio nas pessoas que você conhece, se prepara ali em volta da sua casa, no bairro, onde você mora, no seu dia a dia. Depois vai para a China, vai para a Alemanha, vai para Marte, para a Lua, isso é para onde você quiser. Né? Aí você vai embora. Tu não faz aqui, vou fazer lá, que tu quer passear, tu quer curtir, tu quer dizer que foi para tal lugar. Essa é a pura verdade. Né? Então, vamos lá. Então, o compartilhamento, se compartilhar, praticar o amor e a comunhão. Então você vai compartilhar o amor e a comunhão. Então você começa a evangelizar. Você vai gerar um discipulador. O que eu estou fazendo aqui agora, você vai estar fazendo, você vai estar ser um discipulador do reino, da palavra de Deus, você vai levar isso. Né? Então, trabalhando com disciplina, trabalhando em grupos. Então você vai ser um que vai alcançar pessoas. Modelos de envolvimento. Demonstre simpatia, envolva outros na oração. Então, esses são os 12 capítulos. Nós já estamos chegando ao final. Nós temos aí já 55 minutos. Né? Você vai encerrar. Eu falei que é no máximo 1 hora. E esse é o objetivo do discipulado. Lembrando que todo domingo 10h30. Existem pessoas que, porque esse discipulado foi gravado, vem depois. Tudo bem, eu vi. Seria bom participar assim na hora, porque anima os outros, né? A participar, anima também o Bispo Simões,
que está aqui fazendo, anima a igreja, anima os outros que não estão entrando. Então, incentive as pessoas. Fale para a pessoa, eu participei, foi bom, foi legal, comenta, diga, divulgue, evangelize esse discipulado, tá bom? Que acontece aqui. Porque você aprende, a gente vai ter uma oportunidade, você pode ficar à vontade, você pode ver na tua cama, na sala, fazendo comida, você pode ver na praia, na rua, você pode ver no carro, enfim, você fica à vontade para poder assistir o discipulado. Então passe para as pessoas, faça uma divulgação do discipulado, porque é importante, né, o crescimento da igreja. Hoje nós falamos só, passamos o capítulo todo, enfim, tá bom? Beijão no coração do Bispo Simões Ribeiro, domingo abençoado, lembrando que o culto começa às 19h30, vamos tentar chegar bem cedo para a gente poder terminar o culto dentro do horário, né? E entender que nós temos que nos envolver, tem muita coisa para nós fazermos para a obra de Deus, Deus quer capacitar. Eu ia falar, mas eu falo na semana que vem, sobre o estudo para obreiros, tá ok? Então aqui tem estudos que a gente montou, a gente vai falar por isso com calma. Beijo no coração do Bispo Simões Ribeiro, um dia abençoado, até logo mais, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Fica na paz.